Escola Sem Partido é o nome de um movimento organizado e também de um projeto de lei que propõe o combate à doutrinação político-ideológica dentro de escolas. Quem se coloca contra o projeto afirma que ele seria uma lei da mordaça. E para tentar melhor compreender, na verdade, esse polêmico projeto, nós estamos recebendo aqui hoje o vereador Oséias Varão, que é proponente do projeto de lei na Câmara Municipal de Goiânia. Olá, muito obrigada pela presença, vereador. Eu que agradeço pela oportunidade de participar do debate aqui na TV UFG. Me sinto muito honrado pelo convite. É um prazer estar aqui. E também contamos com a presença da Bia de Lima, que é presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, o Sintego. Muito obrigada também, Bia, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada, estamos sempre à disposição para discutir um assunto tão importante para a educação. Bom, queria começar com você, Oséias, em relação ao projeto apresentado à Câmara de Goiânia. O que é esse programa Escola Sem Partido e o que previa esse projeto apresentado? Muito bem, olha, inclusive eu preciso informar a população, eu apresentei o projeto e ele foi arquivado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, depois nós apresentamos um requerimento em plenário para que ele fosse desarquivado e nós perdemos, o requerimento não foi aprovado. Mas o tema em si, ele é um tema muito importante nos dias atuais, tem suscitado acalorados debates na sociedade, né? Então é muito importante nós debatermos esse assunto aqui com a professora Bia, presidente do Sindicato dos Professores, né? Então eu me sinto muito feliz por essa oportunidade. Eu quero dizer o seguinte, eu gosto muito de fazer as discussões estabelecendo as bases e os pressupostos que vão delinear o assunto. Então é muito comum em situações como essas, e eu tenho percebido que esse é o caso, de nós enfrentarmos problemas de cognição, de entendimento quanto ao que está sendo colocado. Eu tive uma experiência muito interessante com um vereador da Câmara Municipal, um amigo meu que eu respeito muito, que pensa diferente de mim, mas eu apresentei o projeto na Câmara e quando eu fui conversar com ele sobre o assunto, ele demonstrava uma compreensão sobre o que eu estava falando completamente diferente do que eu estou dizendo, ou estou querendo dizer, né? Então, quando eu até pensei nos últimos dias o seguinte, eu acho que nós tínhamos que mudar o nome desse projeto ou desse programa no Brasil. Nós acho que estamos errando na abordagem, por isso as pessoas estão interpretando equivocadamente o que nós temos colocado. Vou interrompê-lo para dizer para o senhor ser um pouquinho mais objetivo, que o nosso tempo é curtinho. O que propõe esse programa Escola Sem Partido, que não é só aqui em Goiânia, né? Vários projetos foram propostos e há um projeto também sendo proposto nacionalmente, né? Queria que o senhor dissesse as bases desse programa. Isso, então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que ao contrário do que muitas pessoas estão entendendo, o que nós estamos propondo é uma escola com todos os partidos, né? Eu acho que esse nome vai conseguir expressar melhor o que nós estamos propondo no texto do projeto. E a ideia é que a escola seja um ambiente de pluralidade, né? Que os professores, principalmente alguns professores que são militantes políticos, usam indevidamente o ambiente da escola, da sala de aula, para usar a audiência cativa dos seus alunos para promover uma determinada visão ideológica ou um partido. E é justamente isso que eu acho extremamente autoritário, né? O professor usar aquela sua posição ali para promover um partido. Então, o que nós estamos defendendo é que o aluno, no ambiente de sala de aula, o ambiente promovido pelo professor em sala de aula seja um ambiente plural, em que o professor apresente ao aluno todas as vertentes ideológicas sobre um determinado tema. Em resumo, é isso. Bia, qual que é a posição do sindicato e também dos profissionais da educação de Goiás a respeito desse projeto? Esse projeto tem nos levado a Brasília inúmeras vezes. Inclusive, em todo o estado de Goiás, nós temos debatido, porque existe de fato, vereador Oséias, nós entendemos que existe um grande equívoco de quem propõe esta matéria e de quem, inclusive, faz a defesa dessa matéria. Por quê? Primeiro, porque desconhece plenamente a Constituição Federal. A Constituição, no seu artigo 206, é claro, existe garantido constitucionalmente o direito à pluralidade de ideias e mais o direito de liberdade de cátedra,
Com isso, essa vontade de cercear o trabalho do professor em sala de aula, tão em voga nos últimos momentos da nossa história, especialmente nos últimos meses, em que estimula alunos a filmar, a querer colocar o professor numa situação de refém. A liberdade de expressão, a liberdade de expor os pensamentos ideológicos, nós entendemos que isso está garantido na Constituição. E uma coisa que é preciso de fato, uma coisa eu concordo com o vereador Oséias. Nós precisamos desmistificar isso porque, primeiro, que esse projeto Escola Sem Partido, nós defendemos que a escola não tenha partido nenhum. Quando a gente é contra esse projeto, não significa dizer que nós queremos que a escola tenha partido. Muito pelo contrário. Nós queremos que a escola esteja livre para que todos possam ter o seu posicionamento, a sua visão, a sua ideologia. Nós entendemos que o professor tem que ter a liberdade de expor, de explicar, de ensinar as diferentes ideologias postas tanto no decorrer da história, como na atualidade, no momento, na modernidade, enfim, os enfrentamentos, o que isso consta na vida de cada pessoa. Então, mais do que nunca, nós precisamos disseminar esses preconceitos, essas ideias conservadoras e essa tentativa de amordaçar. Por isso, nós não chamamos escola sem partido, nós dissemos a lei da mordaça, porque tenta-se amordaçar os professores que têm o papel garantido constitucionalmente dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a condição desse profissional atuar com isenção, com liberdade e, óbvio, com respeito aos alunos e a toda a sociedade. Oséias, como diferenciar discussões, reflexões que devem ser postas, né, da pluralidade do nosso mundo, com essa questão da doutrinação que é posta no programa, com a questão mesmo que você colocou da militância? Como diferenciar isso e como que o projeto apresenta essas diferenças? Olha, primeiro eu preciso dizer assim que eu já até procurei a Bia algumas vezes para nós conversarmos e eu tenho certeza que nós temos um problema de cognição aqui. A Bia defende exatamente o que eu defendo. Né? Uma escola plural em que os professores apresentem aos alunos a diversidade do conhecimento disponível. É isso que eu defendo. Eu estou combatendo, na verdade, os professores não fazem isso. E eu não acho justo, correto, um professor, acho inclusive autoritário, um professor chegar em sala de aula e querer ensinar aos alunos a sua ideologia. É esse o ponto fundamental que eu creio, inclusive, que a Bia, pelo que ela falou, que ela não concorda. Então, nesse ponto, nós convergimos. Quando a Bia diz que nós temos uma lei da mordaça, isso para mim soa muito estranho, algum problema de entendimento, de compreensão do que nós estamos falando. Né? Nós não temos nenhuma intenção de amordaçar professor em sala de aula. Pelo contrário, nós queremos é que o professor tenha liberdade para ensinar dentro de sala de aula de maneira plural, compartilhando com os alunos todas as opções de informação e conhecimento sobre determinado tema. Isso é pedir muito? Isso é lei da mordaça? Não, eu acho que isso é o óbvio que nós temos que esperar de um professor que se propõe a fazer uma excelente educação no nosso país. Então, nesse ponto, que me angustia muito ver esse debate acontecendo a nível nacional, esse nível de desconexão, de entendimento, me parece mais uma questão assim, passional, ideológica, sabe? Em que as pessoas estão falando, às vezes, desejando as mesmas coisas, mas porque eu sou de direita, o outro é de esquerda, a gente olha para o outro já com certo preconceito, com conclusões precipitadas, usa determinados estigmas, por exemplo, vocês estão propondo uma lei da mordaça, e aí quando você usa esse termo, você já cria um preconceito contra o outro, já diz que o outro é alguém que está agindo de maneira autoritária, quando não existe qualquer pretensão nesse sentido da nossa parte, pelo menos da minha parte como proponente da ação do projeto aqui em Goiânia. Então eu defendo a liberdade. Eu sou alguém que, por princípio, acredita na liberdade e acho que o professor não pode agir de maneira autoritária, impondo o goela abaixo aos alunos. O senhor acha que isso acontece hoje? Para propor esse projeto, o senhor acredita que isso possa acontecer? Aí é uma questão de dado da realidade. Né? Nós temos inúmeros casos. Eu mesmo, essa semana passada, agora fui procurado no meu gabinete por alunos da Universidade Católica de Goiás, em que eles promoveram um evento lá sobre o fascismo, e discutiu o tal do fascismo, que é um assunto em voga, porque dizem que o Bolsonaro é um governo fascista, não sei o quê, e tal, cientificamente. Aí, professores cancelaram as aulas e atribuíram notas aos alunos que fossem participar daquele evento doutrinário, que expressa exclusivamente, e na palestra não tinha uma pessoa divergente, só pessoas convergentes.
todos eles falando o mesmo discurso, a mesma coisa, chegando às mesmas conclusões. E isso é inadmissível num ambiente acadêmico, em que você pretende que o conhecimento seja plural e científico. Bia, como é que você enxerga isso? Queria que você explicasse por que se diz a lei da mordaça, já que o vereador contrapôs essa ideia. Quando a gente observa o esforço de políticos de diferentes partidos tentando intervir no trabalho e na autonomia pedagógica, como acabou de dizer o vereador acerca desse exemplo que ele deu, isso é uma tentativa de invadir um espaço que é legítimo, os conflitos de ideias, de posições. Isso sim é democracia. A democracia não é algo tranquilo. A democracia se subentende, inclusive, contraposições de ideias. E quando políticos tentam coibir, cercear, rotular atividades, isso já é uma forma de querer amordaçar ou querer delimitar a atuação dos profissionais. Isso é problemático, porque então nós não discutimos essas mesmas questões que o vereador levanta no âmbito das igrejas, por exemplo. Ninguém da educação vai lá na igreja desta ou daquela linha religiosa dizer o que o pastor está pregando. Se o que o pastor está pregando é ideologia ou não, ou está fazendo doutrinação ideológica mais do que pregando a Bíblia, que é o que mais acontece hoje em dia. Mas hoje nós estamos a observar, pegou-se a escola como um alvo, como um propósito até, de querer fazer com que a escola que está lá, no seu âmbito de trabalho, de informar, de ensinar o conhecimento sistematizado com as suas diferentes nuances e conexões e ligações, concepções ideológicas, enfim. E, no entanto, todo mundo hoje, inclusive forçando aluno a filmar professores, isso sim é proibido, é ilegal. Então nós precisamos ter muito cuidado quando a gente tenta criar leis, criar mecanismos que poderão surgir outras coisas que não aquelas que às vezes a gente não gostaria. Eu até concordo com o vereador e acho até que ele realmente não gostaria de ter nessa lei do projeto da escola sem partido, como se quisesse imputar a essa escola que tivesse partidos. Eu defendo uma escola que tenha liberdade de expressão, mas que não seja linha de transmissão nem deste nem daquele partido. Que os alunos possam conhecer as linhas ideológicas e ele, no seu momento, na sua atuação, fazer as suas opções de ligação partidária ou não. Muita gente nem quer. Mas, enfim, eu acho que o momento requer estes tipos de discussões e debates como uma forma até de você desmistificar essa história. Porque quando você disse ainda há pouco, vereador, que quando você fala escola sem partido, escola com mordaça, daria já um conceito. É a mesma coisa quando você fala escola sem partido. Quando você fala, a sociedade já pensa, mas eu não quero uma escola partidarizada. Como eu também não quero, e luto a minha vida inteira para que a escola tenha liberdade. E nesse caso, eu entendo que nós precisamos sim desmistificar os conceitos e o que se quer por detrás de cada conceito. Bom, então você concorda comigo que a escola utilizada por professores militantes partidários para fazer propaganda ideológica e política de determinado segmento ou partido, você concorda comigo que isso não é desejável? Tanto é que não é desejável, como eu não a defendo. Eu defendo que o aluno tenha a liberdade, o professor tenha a liberdade de expor, mas nesse caso, fazer com que forçosamente você tenha que obrigar este ou aquele aluno a seguir esta ou aquela convicção, eu não defendo e nunca, como professora que sou, fiz isso na minha sala. Agora, entendo que nós temos, vereador, que discutir isso além dos muros da escola. Por que só a educação?
Porque eu falava ainda há pouco da gente não discutir isso também no campo da religião, no campo das outras relações e instituições postas do Estado. Nós defendemos uma escola pública, laica e, de fato, com liberdade e autonomia. São princípios que estão postos na Constituição e que eu as defendo com unhas e dentes. Bom, Bia, além de falar de doutrinação ideológica, o projeto também fala sobre outras questões, como abordar outras questões, como principalmente questões de gênero e diversidade. Como é que você enxerga essas propostas e também como que você vê a aplicação e a discussão desses temas nas nossas escolas? Estão buscando, em cima dessa questão da ideologia de gênero, que agora virou um conceito quase proibido, né? E estão querendo até enquadrar professores que abordam as questões de gênero, de questões sociais, de orientação sexual. Eu entendo que o espaço da escola é um espaço educativo. E como sendo um espaço educativo, você não pode, sob pena deste ou daquele argumento, de você suscitar questões que, mesmo sendo polêmicas, impedir de você trabalhar isso na escola. Senão nós voltaríamos ao período da Idade Média. Nós estamos em plena modernidade, em que, via internet, você discute tudo. E aí a escola é cerceada de tratar de questões tão importantes que estão postas no dia a dia. Agora, é óbvio que nós não queremos e nem desejamos isso, que a escola possa intervir na forma como cada família compreende ou dá a sua educação. A família, aliás, deve dar os seus princípios morais, seus valores, e isso nós acreditamos ser fundamentais. O grande problema hoje é que a família não está cumprindo o seu papel de família, de garantir os valores tão necessários e tão em falta na nossa sociedade. Porém, a escola tem o seu papel de ensinar, de ampliar cada vez mais os horizontes dos filhos, que, portanto, são os alunos, e garantir que esses alunos possam ser propositores, possam ser cidadãos independentes, livres, que tenham uma consciência crítica. Aliás, todo mundo, quando você discute, defende isso. Só que aí você acaba caindo em jargões, em valas obscuras, que nós não desejamos. Por isso o tempo hoje requer mais debate, mais discussões e esclarecimento, porque o que mais falta, no meu ponto de vista, é esclarecimento dos problemas, inclusive sobre a questão de gênero, que para mim é um absurdo o que está posto, né, no sentido de negar isso, o direito de dizer sobre mulher, sobre homem, sobre as formas como cada um se expõe no seu desejo ou na sua forma de amar, e nós precisamos tratar isso com naturalidade, sem muitos traumas, né? Para passar a palavra para o Zé, já que nosso último bloco, como que você percebe essas questões, a discussão dessas questões e também como que o projeto apresenta essas discussões? Olha, esse é um assunto especialmente crítico porque envolve uma questão de moralidade, de valores e de princípios da sociedade, né? Das famílias, e é um assunto que precisa ser tratado com muito cuidado. Eu por princípio, prezo pelo debate, pela discussão. Agora, nós temos que ter também aquela disposição de respeitar o outro, né? Todo o sistema democrático é construído a partir desse pressuposto. Eu percebo que eu e a Bia convergimos aqui na grande maioria dos aspectos relacionados a esse assunto. Em relação a essa questão da ideologia de gênero, são questões pontuais que são muito sensíveis na sociedade, não é uma questão só da educação. Então você pensa o seguinte: um pai de família cria seus filhos com os valores e com os princípios que ele acha apropriado. Por exemplo, o pai ensina o filho que um homem nasce homem e que uma mulher nasce mulher. Aí vem uma ideologia, a ideologia de gênero hoje, que prega o seguinte: homem não nasce homem e mulher não nasce mulher. Eles escolhem o que vão ser a partir de um determinado momento da vida. Isso é o que a ideologia de gênero, em parte, prega, né? Então, a gente pode discutir esse assunto em um outro momento, mas eu estou dizendo que esse discurso é feito em sala de aula dizendo o seguinte: olha, você pode escolher o que você quer ser, se homem ou mulher, em determinado momento da sua vida. Você não nasce nenhum nem outro, né? Então aí você pensa o seguinte: um pai de família
na sociedade que nós temos, com os valores que nós temos, envia os seus filhos para a escola, e aí o professor se acha no direito de desconstruir os valores e os princípios morais, que envolve também essa questão de gênero, construídos dentro da família. Ele acha que ele está certo nas suas convicções e que deve inculcar isso na cabeça do aluno. É nesse ponto, especificamente, que a gente tem um certo conflito. Agora, por exemplo, a questão do combate ao preconceito, né? Isso é consenso, ao meu ver. Ninguém defende que alguém, por causa da sua orientação sexual, seja discriminado. Agora, o que a gente não pode é impor às famílias da sociedade brasileira uma visão que vai totalmente contra os seus valores e princípios. E aí, o mais grave é o seguinte: quem é que decide que valores e princípios serão impostos aos alunos? Que valores e princípios serão defendidos como bons ou como maus junto aos alunos? Geralmente, é um estamento burocrático e intelectual que se acha na condição de Deus de determinar os princípios e os valores que são melhores para a sociedade. Mas eu vou deixar só a Bia falar rapidinho antes de terminar, Isso porque... não é verdade, vereador. Primeiro que não impõe. Uma coisa é você tratar da pluralidade, da diversidade que existe. Outra coisa é você tratar as questões como se fosse tudo nas caixinhas. Não é assim a vida. E outro, o professor não impõe nada. O professor expõe. É diferente. E o aluno tem a possibilidade, como nós defendemos que o aluno tem liberdade de compreender, de conhecer, de ser o que ele possa ser. E nós não queremos criar esses estereótipos que o senhor acabou de expor. É essa grande questão que nós precisamos destrinchar para não criar mal entendido. Porque senão nós vamos criando situações que são muito mais complexas do que já está posto. Bom, vou ter que interromper a discussão, porque infelizmente a gente poderia ficar falando de vários temas a respeito desse projeto, mas queria agradecer a sua presença. Vereador, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Camila. Eu estou sempre à disposição da TV UFG para participar desses debates. Quero parabenizar pela escolha do tema, que é um tema que suscita muito fervor na sociedade atualmente, né? E a TV UFG está cumprindo aqui a sua missão de levar as várias vertentes de pensamento para a sociedade. Parabéns. Nós que agradecemos. Muito obrigada, Bia, pela sua presença também. Obrigada, Camila. Obrigada, vereador Oséias. Vamos continuar debatendo esse assunto. Estamos sempre à disposição para todos os esclarecimentos que nós pudermos contribuir. Certo. E o Conexões chega ao fim. Você pode continuar acompanhando a nossa programação ou então acessar o nosso site tvufg.org.br.